bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz. O tema de hoje vai falar sobre colorismo. Você já ouviu falar sobre esse tema? Se ainda não ouviu, não perca essa aula. E quem vai falar sobre esse tema hoje é a doutora Dilma Santos. Ela é advogada e especialista em direito previdenciário. Essa aula é de extrema importância. Vamos entender melhor o que significa colorismo. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá, meninas! Como vocês estão? Meu nome é Dilma Santos. Vou falar um pouquinho de colorismo para vocês, como uma PLP, como uma de vocês. Vou falar sobre um tema que não é muito falado, não é um tema que as pessoas gostam muito de falar, mas eu entendo que, e durante a aulas vocês vão perceber que é um tema muito importante, um tema que precisa ser falado, que precisa ser debatido, para que as coisas mudem. Vou falar um pouquinho do meu currículo para vocês, porque além de PLP, eu sou advogada, sou graduada pela Universidade do Estado de São Paulo, tenho algumas pós-graduações em Direito Civil, Processo Civil, Constitucional, Direito Previdenciário, que é a minha área de atuação. Também sou presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui da OAB de Ferraz. Fui presidente do CMDM, o Conselho Municipal de Ferraz de Vasconcelos, também faço parte do Conselho da Promoção da Igualdade Racial. E a minha área de atuação é o direito civil e o direito previdenciário. Mas hoje eu vou falar de do tema colorismo. Pode passar. Bom, como vocês sabem, o Brasil ele é uma grande mistura de raças. Eu costumo dizer que eu sou a cara do Brasil, porque eu sou filha de preto, um índio e branco. Então, essa mistura é que traz vários problemas que a gente traz da escravidão e que precisamos debater e resolver. Mas, para começar a falar sobre o tema, eu trouxe algumas definições. Então, vamos à definição de preto. Eu trouxe as definições do dicionário para que vocês tenham uma ideia de como o tema era tratado e ainda consta nos dicionários ainda hoje. Bom, temos o preto, cor acromática, que resulta da ausência de todas as cores, por oposição ao branco. A cor preta é a mais escura de todas, é tida como a noite, como a escuridão. O pardo disse de qualquer coisa, pessoa, animal de pele escura, entre o branco e o preto. Na verdade, eu entendo como papel pardo, que é o que está descrito no dicionário. Também temos o negro, que tem a cor mais escura de todas, como piche ou carvão, que se refere a uma pessoa de etnia negra, que não tem luz. Como vocês podem ver, as definições de preto, negro, de pardo, são todas pejorativas, nada muito interessante, nada muito atual, porém, necessária a discussão exatamente para que se mude essa forma pejorativa de se ver o negro, o preto, o pardo. Pode passar. Também trouxe outras definições. No Estatuto de Igualdade Racial, a gente tem descrito como a população negra sendo o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito de raça-cor determinado pelo IBGE. Tá? É uma autodefinição. Eu trouxe também uma definição de um influenciador do movimento negro, que ele diz: ser preto é ter a pele de cor preta, retinta, ou seja, escura. A pessoa negra não necessariamente precisa ser preta, pois ela pode ter uma tonalidade de pele mais clara, mas ainda assim possuir traços negroides. Embora ele não goste de usar o termo pardo, ele reconhece que pessoas pardas são negras. Esse é um ponto que se deve superar, que é o que nós estamos tentando debater e que é muito difícil. Outro ponto que ele destaca é que toda pessoa preta
é uma pessoa negra, mas nem toda pessoa negra possui a pele preta, retinta. Ou seja, são subgrupos que criou a miscigenação dentro das raças. Pode passar. A origem do termo pardo, ela vem da história do Brasil, junto, na verdade, com a história do Brasil, sendo registrada por Pero Vaz Caminha em 1500, em sua carta ao rei de Portugal, que ele descreve os índios, na verdade, como pardos. Já na etimologia, a palavra deriva do pardos, que significa leopardo em latim. O IBGE, ele define como pessoas pardas as que se identificam como uma mistura de duas ou mais cor ou raça, incluindo branco, preto, pardo e o indígena. Essa é uma definição de 2022. Não é de acordo com a biologia, tá, gente? É autodeclaração. Ou seja, você se olha e você se reconhece como preto, como pardo ou como branco. Porém, a gente sabe muito bem que no Brasil essas definições elas não são muito claras, até porque a gente vem de 300 anos de escravidão, depois houve essa mistura e não se discutiu o tema, e as bancas de identificação, na minha opinião, às vezes elas não têm uma definição muito clara sobre o tema. Pode passar. A palavra colorismo é uma forma de diferenciar a cor de pele da pessoa negra, fazendo essa separação, determinar como ela deve ser tratada. O termo começa a aparecer nas bibliografias na década de 80. Aí eu trago para vocês a definição da escritora Alessandra Debussy, que ela fala que a mestiçagem é parte de um projeto colonial que tinha como pretensão diluir a negritude até que ela desaparecesse, o que não aconteceu. E aí vem de uma teoria, de uma ideologia de embranquecimento da época, porque naquela época se achava que a mistura do branco com o preto nasceriam crianças brancas, por conta deles entenderem que a pele branca era superior à pele negra. Hoje sabemos que não é bem assim que funciona, né? Geneticamente, não existe essa diferença de superior e inferior, somos todos iguais. Pode passar. Bom, a palavra colorismo, ela surge, a palavra e as pessoas, na verdade, surge da prática do estupro. E talvez seja esse o motivo que algumas pessoas não gostam e não querem falar sobre o tema. O que é a cultura do estupro? É uma cultura que vem desde o tempo da escravidão, né? É o domínio do masculino sobre o corpo feminino. Sabemos que as negras que chegavam ao Brasil, elas não tinham intenção de deitar-se com os senhores feudais, ou seja, elas eram realmente estupradas por eles. E desses estupros foram nascendo crianças mais claras. Crianças não, né? Naquela época era-se tido como escravos, né? Ou seja, escravizados. Né? Na verdade, o termo correto é escravizados e não escravos. Porque todos os negros que vieram da África, eles foram escravizados, porque lá eles eram livres. Aliás, muitos deles tinham posições muito importantes em suas tribos. Isso é muito importante de se falar. Então, é isso. O domínio do masculino sobre o feminino. E, na verdade, se vocês forem pensar um pouquinho, né, isso não mudou muito, né? Vide a quantidade de estupros que temos no Brasil por dia, de feminicídios, de homens que não aceitam estarem em uma posição inferior à das mulheres ou de serem rejeitados por elas. Então, é um domínio que começou na época da escravidão, mas que persiste até os dias atuais. Pode passar. Quais eram as vantagens de se ter a pele clara? Existia aí uma intencionalidade. Ou seja, na época da escravidão,
Os escravizados de pele mais clara, eles eram melhor tratados, ou seja, aqueles que não ficavam nas senzalas, eles podiam transitar um pouco mais pela fazenda, muitos deles viviam na casa grande, então eles eram melhor tratados, eles tinham acesso a uma alimentação melhor. Então, eles moravam na casa grande, eles se vestiam melhor, eles se alimentavam melhor, por ter a pele clara. Os mais claros eram sempre. Peraí, Jane, que isso fugiu a palavra. Os de pele clara eram sempre escolhidos para estar mais próximos dos brancos, enquanto que os negros retinta ficavam muito mais longe, quanto mais longe, na verdade, melhor dos brancos. Qual que era a intencionalidade? Dividir para controlar. Então, você dividindo os de pele mais clara dos de pele mais escura, você evitava revoltas, fugas, porque o que acontecia? Aqueles que tinham pele claras e tinham vantagem de estar numa posição melhor de tratamento, de se alimentar melhor, de se vestir melhor, quando aconteciam as revoltas e as tentativas de fuga, eles não queriam participar, porque eles tinham medo de perder essas vantagens, que para eles eram muito importantes, e realmente eram, né? Se a gente pensar na forma como os escravizados que viviam na senzala, o acesso ao alimento e ao vestuário que eles tinham, então realmente seria, naquela época, para os de pele clara, uma perda muito grande. Então não valia a pena participar das fugas e das revoltas. Nessa divisão, mais uma vez, o branco obtinha vantagem, porque ele conseguia separar e assim ele evitava os motins. Pode passar. Trouxe também um recorte de jornal para que vocês possam visualizar como era a vida do negro retinta ou do mais claro em 1880. Então, nós temos aqui alguns anúncios, era assim que eram vendidos os escravos, né, através de anúncios de jornais, e assim se descrevia. Vende-se uma preta de meia-idade para a casa de família, sabendo cozinhar, lavar e engomar. Mas também a gente pode ver aí, vende-se uma pretinha de pele clara, ou seja, nós, porque somos descendentes dos escravizados, se fosse hoje, seríamos vendidos assim, num anúncio de jornal, e diria-se de pele mais clara ou de pele mais escura, ou seja, não mudaria muita coisa. Claro que hoje a gente não passa mais por isso. Mas temos as discriminações e só mudou a forma, na verdade, de discriminar. Pode passar. Bom, aqui eu trago para vocês o período pós-abolição, como era a vida do negro. No período pós-abolição, os fazendeiros, eles tinham que contratar mão de obra, né? Eles não queriam contratar os ex-escravizados, porque não queriam que eles permanecessem na fazenda. Qual que era o sentimento? Eu tinha de graça, ele trabalhava para mim de graça, e agora eu não vou pagar, né? Os brancos pobres também se recusavam a estar nessa fazenda junto com os negros, porque eles temiam se igualar aos negros, ou seja, eles temiam que as outras pessoas os discriminassem por estar trabalhando com negros. E, ao mesmo tempo, foi a época da imigração, onde o Brasil, o governo brasileiro, para atrair trabalhadores para cá, ofereceu diversas vantagens, muitos benefícios, como fazendas, como trabalho nas fazendas por terras, ou seja, começa aí uma discriminação ainda maior com o negro, porque ele estava aqui, ele sabia trabalhar, ele sabia como funcionava o solo brasileiro, ele tinha todo o conhecimento, mas mesmo assim ele foi excluído dessa vantagem. Simplesmente o negro ele foi empurrado e foi aí que se criou as favelas.
porque nessa época eles foram empurrados para lugares mais longínquos, porque não se queria eles por perto. E os brancos que vieram da Europa é que obtiveram todas as vantagens. Então, por isso que hoje falamos de uma restituição, forma de retratação dos negros, porque eles não tiveram nenhuma vantagem, foram totalmente jogados à margem da sociedade. Pode passar. Trago para vocês alguns tipos de pele, desde o mais escuro até o mais claro. O que vai definir são as características. Pode passar. Trouxe também dados do IBGE de 2010, onde 47,51% dos brasileiros se declaravam brancos, 43,42% se declaravam pardos e apenas 7,52% dos brasileiros se declaravam pretos. 10 anos depois, 43% dos brasileiros se declaravam brancos, enquanto que 47% se declaravam pardos e 9,1% se declaravam como pretos. Então, em 10 anos, a população tomou consciência que somos, em maioria, pardos e pretos, porque para o IBGE, o preto e o pardo ele está no mesmo pacote. Então, começou-se a ter um pouco começou-se a ter um pouco de clareza sobre a própria identidade. Por isso que houve essa alteração, que podemos considerar até um pouco grande, em 10 anos, que na verdade é um período bem longo, né? Não foi uma coisa tão simples. Pode passar. No censo de 2022, mudou ainda mais. Nós temos aí 45,3% dos brasileiros se declarando como pardo, 43,5% se declarando branco e aumentou para 10,2% os brasileiros que se declaram como pretos. Tudo isso é um processo de conhecimento da nossa história. Começamos a estudar um pouco melhor a nossa história, deixamos de acreditar em tudo aquilo que o branco nos empurrou como sendo a história do Brasil. Eu arrisco dizer que a história do Brasil ela está sendo ressignificada, reestudada, e com certeza temos muito a mudar da história que nos foi contada sobre a nossa própria história. Pode passar. Conforme vai acontecendo esses estudos, vai se mudando o pensamento da população. Nós temos aqui como questões afirmativas para se declarar preto o início em 2001, onde teve a primeira conferência para enfrentamento da discriminação racial e para avaliar e identificar a proporção do racismo e os seus efeitos na sociedade. Em 2003, foi criada a Lei 10.639, que determina que o ensino da cultura afro-brasileira seja implementada nas escolas. Infelizmente, demorou-se 20 anos para começar a iniciar na prática esta atuação no dia a dia das escolas. E Ferraz de Vasconcelos, que é a minha cidade, ela é pioneira nesse processo, mas a gente verificou na prática, e eu posso falar isso porque eu participei do início do projeto e continuo dando essa mesma aula que eu estou dando para vocês no projeto em alguns anos, e eu vejo que é muito complicado colocar-se em prática a cultura afro-brasileira dentro das escolas, porque existe ainda uma grande resistência em se falar do tema, principalmente quando se chega nas questões religiosas da cultura afro-brasileira. Em 2010, criou-se o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê algumas medidas efetivas do combate ao racismo, como reparações pelos danos causados à população negra. Existe até, segundo informações que eu tive na Semana de Igualdade Racial de 2025,
um projeto de lei que tenta um valor de uma emenda para que seja estudado uma forma para reparar esses danos. Eu confesso que não acredito muito, não vejo isso como uma forma de reparação, mas também não é uma coisa que é totalmente perdida, porque eu espero que essa emenda de reparação à população negra seja utilizada exatamente para que se estude, para que se implemente na prática, em 100% das escolas, a cultura afro-brasileira na prática, que seja utilizado para estudar todas essas questões do nosso colorismo, dessa mistura de raça que temos. Eu espero que ela seja muito bem direcionada. Nós sabemos como é que funciona as questões financeiras no Brasil, quando envolve política e políticos. Eu espero que realmente seja levado a sério ao movimento negro que está tentando essa forma de reparação. Eu espero que realmente seja levado a sério, que seja estudado, que seja debatido os temas para que a gente tenha menos racismo no Brasil. Pode passar. São as dificuldades de ser negro. Eu trouxe aqui uma entrevista da jornalista Luciana Barreto, estou deixando aqui o link para vocês. E o que ela fala nessa entrevista? Que ela passou no vestibular de algumas universidades federais renomadas. Ela, inclusive, passou para duas áreas, né, para jornalismo e para história, e ela cursou as duas matérias, né? E aí, o que ela fala? Que somente depois que ela prestou o vestibular, que ela passou, que ela fez a matrícula, que ela entendeu que, infelizmente, o acesso às universidades, principalmente as principais universidades, ela é muito difícil para os negros e, infelizmente, ela não é para todos. Por quê? Ela compartilhou a experiência dela explicando que, na sala de aula, ela era a única negra da turma. E no primeiro dia de aula, a professora pediu para que todos falassem onde moravam, qual era a escola da que estavam matriculados, de onde estavam vindo. E ela ficou muito envergonhada, porque ela era a única negra da sala, ela era a única negra que tinha estudado em escola pública. Ou seja, ela era uma mulher negra que estudou em escola pública. E ela era a única, porque todos eram brancos ou muito claros, né? Porque nós sabemos que mesmo as pessoas de tom de pele mais clara, elas não querem ser negras, elas não se identificam como negras. E ela disse que a única pessoa, a única mulher branca que a ajudou foi uma aluna da turma que estendeu a mão para ela naquele momento de vergonha que ela estava sentindo, porque ela saiu da sala e começou a chorar. E foi apenas de uma turma de vários alunos, apenas uma pessoa estendeu a mão e deu apoio para que ela continuasse, para que ela não desistisse. E, inclusive, nessa entrevista, ela fala que a maior dificuldade que ela tinha é que ela entendeu que ela não tinha dinheiro para ir para a universidade. E isso acontece muito, e acontece nos dias de hoje, porque mesmo que você passe numa grande universidade, normalmente as grandes universidades, as universidades de ponta, elas estão no centro. E a maioria das pessoas negras estão na periferia, ou seja, com 2, 3 horas de distância. Então, a gente entende a dificuldade. Ou seja, por mais que a gente se esforce, que haja um esforço gigante para saber, para entender, você já entra com uma diferença muito grande, não só de estudo, porque a gente sabe que o conhecimento que a gente obtém nas escolas públicas não é o mesmo que as pessoas têm na escola particular. Existe uma distância muito grande entre o aprendizado da escola pública para a escola particular. Então, nós temos muitas coisas de desvantagem do estudo, do acesso,
do ter dinheiro ou não ter dinheiro, inclusive para ir às aulas e principalmente para comprar o material que é necessário para os estudos de uma universidade. Pode passar. Trago também a lei de cotas do pardo, que garante o acesso de pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, deficientes no ensino superior, principalmente para as pessoas de baixa renda. Também existe a Lei 12.990, de 2014, que também traz a mesma cota de 20% de vagas nos concursos públicos para essas pessoas. Isso inclui as autarquias federais, empresas públicas, etc. E aí a gente entra na seguinte questão. O movimento negro, ele diz que existe 70%, 70 tons de negros no Brasil. E que todos nós, pretos, pardos, temos que nos unir para lutar. O problema é que quando chega na questão dessas cotas, eles dizem que o pardo, ele é branco e não negro. Então, acaba que existe essa dificuldade em entender se o pardo está na cota do negro ou não. A questão aqui maior é a identificação, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. O que precisa acontecer é uma definição melhor, porque não adianta o movimento negro dizer somos todos iguais e vamos lutar junto, porque na hora de fazer a defesa do pardo, o movimento negro, ele meio que, como eu posso dizer, ele não entra nessa briga. E eu falo por experiência própria, porque todas as vezes que eu tentei entrar para o movimento negro, e não foram poucas, eu não sou negro o suficiente para estar junto com eles. Isso tem mudado um pouquinho ao longo do tempo. Mas, se você pegar a raiz do movimento negro, as pessoas um pouco mais velhas, elas nunca vão ter uma pessoa, por exemplo, com um estereótipo como eu, como uma pessoa negra. Elas não admitem o negro para eles, é o retinta. Então, jamais eu vou ser identificada por este movimento como negra. E essa discussão era um pouco mais complexa do que as pessoas imaginam. Claro, se você for falar com o movimento negro, ele vai dizer que não, que isso não acontece. Mas isso acontece. E eu falo por experiência própria. Então, eu falo para vocês, é o que diz aqui. Quando precisa, eles querem a ajuda para a luta. Mas quando o pardo precisa, aí já fica um pouco mais complicado, porque talvez você não seja tão negro assim. Então, é por isso que precisa ser ampliado o debate, para que realmente exista formas concretas e melhores de identificar o pardo, para que ele não seja prejudicado na hora da questão das cotas. Pode passar. O que define a imagem de preto ou de pardo? Bom, de preto é fácil, é um pouquinho mais fácil, né? O retinta. Mas, se você é como eu, não tenha todas as características, ou ainda mais claro, né? Existem pessoas praticamente com a pele branca, mas com o estereótipo de negro, precisa de uma banca de identificação. Existe uma ação declaratória de constitucionalidade que diz o seguinte: os critérios, existe uma recomendação, na verdade, nessa ação, como critérios de autoavaliação. Textura do cabelo tem que ser crespo ou cacheado, o nariz tem que ser largo, a cor da pele preta ou parda, os lábios mais grossos e amarronzados. Esse critério, definido pelo STF como indicação de como definir a questão das cotas, do pardo, principalmente, é utilizado pela USP para definir descendentes de negro. Mas aí existe um problema, que é o que eu estava falando com vocês. Exclui os pardos de descendência indígena, por conta do cabelo liso e os lábios não tão grossos.
assim como os indígenas devem apresentar o documento ao FUNAI. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Existe uma grande problemática nessa questão dessa ação declaratória de colocar um nariz largo, uma pele mais escura, os lábios mais grossos e amarronzados. Por exemplo, no meu caso, eu sempre me utilizo como testemunha disso, porque eu nunca utilizei as cotas para nada, porque todas as vezes que eu tentei, eu não consegui, exatamente porque eu não tenho esses lábios grossos, eu não tenho esse cabelo crespo, exatamente porque eu tenho a parte indígena, e ela, nessa parte, ela fica mais evidente. Então, existe essa dificuldade, essa problemática de se determinar quem é pardo no Brasil. Mesmo com fotos, isso é muito difícil de provar. A sua descendência, por mais que você tenha um pai retinta, como é o meu caso, isso não é levado em consideração. Pode passar. Racismo contra pretos e pardos. Pessoas pretas sofrem perseguição forte. As pessoas pardas sofrem um racismo de maneira diferente das retintas. Porque para nós é um racismo mais velado, não é esse extremo racismo. Ele é um pouco mais sutil, vamos dizer assim. Pessoas negras de pele, existem pessoas negras de pele tão clara que é muito difícil de você identificar a origem. A pessoa que diz eu sou parda é uma pessoa de pele muito branca, como diz Lívia Santana em uma entrevista no livro de entrevista sobre o livro de cotas raciais escrito por ela. O Chavoso da USP, que é um rapaz pardo, ele se identifica como pardo, ele diz o seguinte: enquanto a pessoa parda que se considera negra, ele não se pode falar que o pardo não existe, que todo pardo é negro e que todo mestiço é pardo. Pardo é um termo muito amplo. Então, é isso que eu falo. É um assunto que as pessoas não querem tratar, porque realmente é uma grande dificuldade. Eu sei que para os pardos, eles também não querem se identificar como negros, eles preferem continuar se identificando como pardos, o que eu vejo que não é uma vantagem, porque pretos e pardos acabam sendo identificados pelo IBGE no mesmo patamar, no mesmo pacote. Então, eu particularmente não vejo diferença, eu sempre me identifiquei como preta, como negra, porque é assim que eu me vejo, é assim que eu me vejo na minha família, mas nós somos sempre contestadas. Existe uma vantagem? Existe. Eu sei que a pessoa de pele mais clara como eu, de cabelo liso, ela vai ter, ou ondulado, que é o meu caso, muito mais liso do que ondulado, existe sim uma preferência em relação a cargos, em relação a empregos, em relação a várias coisas. Mas isso não quer dizer que não somos discriminados, que não sofremos racismo, muito pelo contrário. Eu trabalhei alguns anos na USP e as pessoas não nos olham como olham os seus iguais, que são brancos, em sua maioria sempre brancos que estudaram em escolas particulares. E eles discriminam? Sim, essa discriminação existe. A diferença é que ela é um pouco mais velada do que é feito com o retinta. Pode passar. Trago para vocês também o caso da Flávia Medeiros. Não sei se vocês chegaram a saber sobre isso. Isso circulou nas mídias e também no jornalismo brasileiro. A Flávia Medeiros, ela foi aprovada num concurso para uma vaga do Itamaraty, pela reserva da cota, né, que são as cotas dos candidatos pretos e pardos. Mas ela teve sua autodeclaração rejeitada pela banca de heteroidentificação do SEBRASP, tá?
O SEBRASP, ele é o Centro Brasileiro de Pesquisa e Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos. Para esse instituto, ela tinha pele clara demais, cabelos lisos e traços finos. E ela pode sim perder o cargo. Por quê? Porque quando ela teve a sua autodeclaração contestada, ela entrou com uma ação para garantir a sua participação no concurso. E ela foi aprovada nesse concurso. E aí, o que está sendo debatido agora é, primeiro, a validade da decisão dessa banca de heteroidentificação, o alcance da decisão judicial, porque ela não só participou do concurso, mas ela tomou posse. Então, essa posse também está sendo contestada, porque alguns juristas entendem que ela tinha o direito, que ela conseguiu judicialmente o direito para participar do concurso, mas ela não tinha, ela não conseguiu o direito de ser empossada no cargo. Ou seja, neste momento, ela se encontra em uma situação muito difícil, porque ela mudou toda a vida dela, ela mudou para Brasília, ela alugou apartamento, ela mudou toda a vida dela em razão da posse no cargo no Itamaraty. E agora ela pode perder esse cargo se ficar decidido, primeiro, que a banca acertou em rejeitar, né, a sua autodeclaração. Também tem que entender se os efeitos dessa liminar que ela teve para continuar no concurso se valia também para a posse. É o que muitos estão dizendo que não. Então, ela está numa situação muito complicada, porque ela já tinha participado da faculdade, na verdade, ela fez a faculdade dela já pela cota. E aí, agora, no concurso, tudo isso está sendo contestado. Infelizmente, a gente ainda não tem um julgamento completo sobre esse caso. Eu espero que ela consiga permanecer no cargo, e por isso que eu continuo insistindo que é um assunto que tem que ser debatido exatamente para que essas coisas não aconteçam. Pode passar. Trago também para vocês algumas coisas que eu acho muito importante que vocês pensem para o futuro, principalmente nesses casos que vêm acontecendo, inclusive essa de perder um cargo por conta da contestação da autodeclaração, né? O preto mais antigo, ele exclui o pardo. Se todos sofremos algum tipo de racismo, o certo não seria acolher? Essa é uma pergunta que eu levei para um debate com outras pessoas do movimento negro, exatamente porque eu entendo que eu nunca fui acolhida pelo movimento negro. E eu acho que isso acontece com muito mais pessoas. Eu acredito, e tive a prova disso exatamente nesse debate, de que muitas pessoas de tons mais claros de pele, de cabelo liso, elas não são aceitas pelo movimento negro. É claro que o representante do movimento negro que estava comigo nesse debate, ele disse que isso não acontece, que o movimento é acolhedor. Não é, na minha opinião. Mas eu espero que vocês me dêem um retorno também disso, do que vocês acham dessa questão. Eu estou trazendo exatamente esses questionamentos para que vocês me mandem um retorno, me mandem perguntas, exatamente para que a gente possa continuar o debate. É um assunto que eu gosto muito de estudar e que cada vez mais a gente quer que pessoas debatam o assunto para que a gente possa evoluir nessa temática. O descendente indígena, ele está desaparecendo, porque eles estão se declarando pardo. Como é possível tratar essa problemática? Nós sabemos que nós temos muito menos índios, mas sabemos que, por exemplo, uma pessoa como eu tem também descendência indígena. Como fica essa questão? Não seria talvez o caso de apoiar mais essa população indígena que estão nas aldeias e instruí-las, né, para que elas se declarem
índios, indígenas, é uma coisa que precisa ser debatida. Os conselhos de igualdade racial praticamente tratam da problemática raça negra, do racismo contra o preto. Mas como ficam as outras raças? Eu confesso que eu participei de várias reuniões de conselhos de igualdade racial, não só do meu município, como de outros municípios. E a temática é somente a população preta. Eu entendo que é um grande problema, porque Conselho de Igualdade Racial ele tem que tratar de raça e não de raça negra. É muito mais amplo, mas você não vê essa discussão. E quando qualquer pessoa tenta entrar nessa temática, o que acontece é que a visão dessas pessoas é de que a população brasileira é praticamente negra e que esse é o único problema a ser tratado. Mas na minha próxima pergunta, vocês vão entender porque eu entendo que é um debate muito mais amplo e que os conselhos de igualdade racial não estão fazendo a discussão exatamente do jeito que deveria ser feita. Em 2024, foram registrados no Brasil 194.331 novos imigrantes, sendo a maioria vindos da Venezuela, do Afeganistão e da Colômbia. Como será incluída e informada essa nova miscigenação? Ou seja, essas pessoas que estão vindo para o Brasil de vários outros países, elas vão morar aqui, elas vão ser acolhidas aqui no Brasil, já estão sendo acolhidas e moram aqui, passam a ter os direitos que a maioria dos brasileiros tem, elas vão se relacionar com brasileiros e elas vão ainda ter mais mistura de cores e raças. Como vai ser a orientação dessa população? Como eles vão se declarar? Todas essas questões foram questões que eu acho importantes, são discussões que precisam acontecer. Estou realmente fazendo uma provocação para vocês, alunos PLPs, assim como eu, pensarem sobre o assunto, para que a gente possa avançar nessa discussão. Pode passar. Aqui são algumas sugestões de filmes, documentários, cursos de letramento, podcast, alguns livros, alguns Instagrams para que vocês possam seguir, alguns perfis, né? E pode passar. Também toda a bibliografia que eu utilizei. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês pensem no assunto. Quero dizer que estamos num ano um pouco difícil, né? Um ano de Copa, um ano de eleição, um ano de muita complexidade. E o que eu vejo e o que eu sinto, que eu percebo, é que 90%, eu ouso dizer que 90% da população brasileira não sabe exatamente quem ela é, se ela é preta, se ela é parda, onde que ela se encaixa. E o que eu vejo é que, mais uma vez, e dando continuidade a tudo que já aconteceu desde o descobrimento do Brasil, que nem foi descoberto, né? Que na verdade a gente sabe que os índios já estavam aqui, então você não pode descobrir uma coisa que já existia. Os brancos se aproveitam dessas questões. E esse é um período em que a pauta mulher e negro é mais debatida. Então, eu quero deixar aqui, além do pedido de retorno de vocês, da aula, das temáticas, das questões, que vocês pensem e que vocês pesquisem essas pessoas que estão querendo nos representar. Elas realmente tratam dessa temática? Ela no seu dia a dia? Ela é um tema de discussão? Ela é um tema de trabalho? Porque é uma época muito fácil de eu chegar aqui, por exemplo, e dizer, olha, eu sou uma pessoa que eu defendo o movimento negro. Eu defendo os direitos da mulher. Mas será que realmente defende? Então, é só um ponto que eu gostaria de destacar para que vocês façam a pesquisa.
Realmente essa pessoa faz um trabalho com a população negra? Realmente essa pessoa defende a mulher, a pauta da mulher? Ela luta contra o feminicídio? Ela luta contra a discriminação da mulher? Eu espero que vocês façam essa pesquisa para que a gente possa votar melhor, para que a gente possa ter representantes melhor e principalmente para que a gente não deixe os brancos continuarem se aproveitando das nossas pautas. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado e aguardo o feedback.